Nessa altura você já diagramou o seu fotozine, já está com ele pronto e você quer publicar ele. Então existem 3 formas de publicar. Seja imprimindo, você mesmo, na impressora, seja fazendo ele manualmente em outro formato, seja digitalmente. E a terceira forma que a gente mostra também é fazendo numa gráfica. Então vamos lá, vou mostrar agora a parte manual. Quem mostra isso pra gente é a Bela Scorzelli. Eu sou a Bela Scorzelli e aqui na oficina de Fotozine nós vamos aprender 3 processos para fazer os nossos zines. O primeiro deles é a forma caseira, onde a gente pode usar a nossa impressora para fazer o fotozine. Fotozines são publicações independentes, de baixo custo e que podem ser, que permitem, você disseminar o seu trabalho através de uma publicação impressa ou virtual. Com o fotozine pronto, você pode, por exemplo, se inscrevê-lo numa feira específica para isso. Hoje em dia nós temos muitas feiras de fotolivros e fotozines. Vou mostrar para vocês alguns modelos de fotozine. Por exemplo, ele usa a sanfona. Uma sanfona feita apenas com uma tira impressa em frente e verso. Tem também a encadernação canoa, que usa grampos. Então você pode botar o grampo aqui na lombada e mais uma vez a gente tem o livro. Uma outra opção é fazer em forma de folder. Por exemplo, ela utilizou uma folha A4 e dividiu em 3 partes iguais e imprimiu frente e verso. E tem aquelas mais sofisticadas, como por exemplo o nosso fotozine do coletivo Imagéticos, o ESA. Esse foi impresso na gráfica, que vocês vão ver no final desse módulo como é o processo de produção, e depois eu encadernei com costura borboleta. E por último, eu deixei esse fotozine pequenininho, que se chama Livro Origami, porque é esse que eu vou me basear para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer o nosso fotozine. Então ele é feito com uma folha A4, dobrado em 8 partes e tem um corte no meio que permite que a gente faça o nosso livrinho. Então vamos lá aprender como é que se faz. Então vamos lá no nosso primeiro processo de elaboração de fotozine, aquele que a gente chama de livrinho origami, que você pode fazer na sua casa utilizando a sua impressora. Vocês vão ter à sua disposição para download o molde que eu fiz para vocês. Então, para fazer o livro origami, o que nós vamos precisar de material? Um estilete ou uma tesoura. O estilete ele vai dar maior precisão no corte, então se você puder, use o estilete. Uma dobradeira, se não tiver dobradeira, use um cartão de crédito antigo ou mesmo o seu próprio dedo. Uma régua de alumínio, por ela poder dar maior segurança na hora que você for cortar com estilete. E uma base de corte, mas se você não tiver uma base de corte, você pode usar um papelão somente para proteger sua mesa de possíveis danos. Bom, nós disponibilizamos um modelo. Então esse modelo aqui, ele tem o seguinte: a gente precisa primeiro cortar as bordas. Eu até coloquei uma nota aqui dizendo essa questão. Para quê? Para que nossos 8 pedaços fiquem iguais. Se por acaso você não usar o modelo que nós estamos disponibilizando, não tem problema. O importante é que você tenha 8 partes iguais na sua imagem. Então, vamos primeiro cortar a borda. Uma outra coisa antes da gente cortar a borda. Eu fiz aqui uma imagem de um fotozine meu, justamente para mostrar como é que fica a orientação das fotos. Então você vê que você tem nas 2 colunas fotos onde elas têm que estar uma virada de cabeça para baixo para outra. Por quê? Para a gente poder, justamente na hora que tiver nosso livro, todas as imagens estiverem alinhadas. Então vamos lá primeiro no corte do nosso molde.
eu já tenho o nosso molde cortado, vamos dobrar. A gente vai ter que dobrar na vertical e também na horizontal. Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente pode simplesmente dobrar unindo as duas pontas ou então aproveitando a marca que a gente tem do nosso template. Aqui eu vou dobrar somente unindo as duas pontas. Posso usar o dedo ou então na próxima dobra eu vou mostrar com a dobradeira. Agora, a próxima dobra, vou unir a dobradeira. Eu tenho então as dobras feitas na horizontal e na vertical. Agora eu tenho que dobrar essas duas partes aqui. Então, como é que eu faço? Eu gosto de primeiro dobrar a página ao meio e depois vir com a outra parte e juntá-la. Mas lembrando, você pode usar também a orientação do nosso template. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Agora nós já temos todo o nosso material dobrado como a gente precisa. E vamos então fazer um corte aqui no meio para poder justamente montar nosso livro. Fiz o corte, tá vendo? E agora o que a gente faz? A gente vai dobrar com as imagens para fora. Vamos vincar melhor essas duas partes aqui. E aí nós temos o que? Essa estrutura. O que nós vamos fazer? A gente vai pegar e juntar essas duas partes, dobrar primeiro essa parte do lado direito, onde a gente vai fazer, tem a nossa capa. Eu gosto de sempre vincar mais um pouco para ajeitar, né? O papel ele tem um tempo para se ajeitar no formato que a gente colocou. E aí eu venho aqui a capa contra capa, pego a contracapa e dobro novamente. Ao dobrar, eu novamente ajusto o vinco dele. E nós temos o nosso zine pronto. Capa, imagem 1, imagem 2. E aqui, a partir da imagem 3, lembrem, a gente precisa da imagem que a gente colocar no nosso molde de cabeça para baixo. E aí eu vou mostrar ele pronto com a imagem. Então, olha, vamos abrir ele só para mostrar para vocês. Eu montei as minhas imagens, uma de cabeça para baixo com a outra. E aí, ao montar, elas vão se alinhar e eu vou ter o meu fotolivro. Então, vamos mostrar como publicar o seu zine virtualmente, ou seja, digital e gratuitamente. Como vamos publicar isso? Nós escolhemos o Isso, uma plataforma gratuita. E vou explicar por que a gente escolheu isso aqui na frente. Todos os nossos ensaios estão lá. Que plataformas eu posso publicar o meu fotozine virtual? Nós escolhemos isso porque é gratuito. É fácil também. Existe o Flipsnack, que é bem interessante porque ele já tem os modelos. Então você já ajuda muito a diagramar o seu fotozine. O problema é que ele só deixa você publicar gratuitamente um. Se você gostar, se acha que isso é interessante, você paga por isso. O problema é que é em dólar, né? Terceiro é o Unico. Unico parece muito divulgado, aí, mas tem um custo. Se você topar esse custo, você consegue montar, tem os modelos, você consegue montar e eles imprimem para você. É interessante se você tiver uma demanda familiar, uma demanda muito imediata, ali que não seja seriada.
Então vamos lá. Nós criamos um site no Imagéticos, dos Imagéticos ali no ISU, a gente se cadastrou e fomos publicando os nossos ensaios. Eu vou mostrar um videozinho como é que a gente faz isso. Bom, aqui a gente já tem um endereço aqui no ISU, a gente loga com o e-mail do Imagéticos, entra, a gente se cadastra primeiro, né? E aqui nós temos nossas publicações aqui do Imagéticos. Vou mostrar primeiro como é que é o produto final para vocês entenderem como é que vai ser o seu fotozine vai ser exibido. Então vamos escolher aqui o último, o ensaio número 7. Demora um pouquinho para abrir, mas está aqui. Ó. Ele vai em formato EPUB. Você clica ali embaixo para ele preencher a página inteira. E assim que as pessoas vão ver o seu fotozine. Ele vai abrindo. Você aumenta, né? Você pode passear dentro do fotozine, ver em detalhes se tiver uma fotografia, um detalhe da fotografia ou um texto, por exemplo. Volta no tamanho normal ali e você vai passando, vai vendo todas as páginas do seu fotozine. Bom, agora que já vimos como é que é o produto final, como é que o fotozine vai ser exibido no ISU, a gente vai para a página inicial, clicando no ícone do ensaio ali, que é o nosso fotozine, e eu vou clicar em Publish, ali em cima à direita. Sendo assim, eu vou procurar um arquivo, vou fazer o upload dele. Meu arquivo pode vir do meu computador. Primeiro eu vou nomear ele, aliás, nunca se esqueça, eu faço isso, senão você pode ter problemas. A gente vai dar um nome para esse arquivo. Na verdade, um tutorial que eu já transformei do Keynote para o formato PDF. Exporte sempre para PDF antes de mandar para isso. Eu marco que o tipo é editorial aqui embaixo. Backdate, se eu quiser botar uma data anterior à publicação. E todos os outros itens eu marco public, os outros itens com estrela são para a versão paga, ou seja, você não pode baixar esse fotozine. Eu vou subir ele do computador, do Dropbox ou do Google Drive. No caso vai ser do computador. Eu vou procurar meu arquivo PDF, tá ali. Eu vou esperar ele subir o arquivo. Geralmente não demora, mas às vezes pode travar e você tem que reiniciar isso umas 3, 4 vezes. Ele registra o arquivo e depois ele vai transformar no formato EPUB. Rapidamente você já está com o seu fotozine. Caso eu fiz, você clica aqui para aumentar e pronto. Olha como é que é fácil. E funciona, é bonito e muito prático. Por isso que a gente gosta disso. Também porque é gratuito. E agora temos mais uma publicação na nossa linha. Tutorial Narrativas Visuais. Você clica no botão direito, copia o link para você mandar para as pessoas. A terceira forma é você usar uma gráfica, o serviço de uma gráfica para você publicar o seu fotozine, como a gente fez com o ESA. Então nós vamos visitar a Gráfica Trio, que faz o trabalho com a gente, e a Gabriela vai contar para vocês como é que foi. Boa tarde, eu sou a Gabriela Massa do coletivo Os Imagéticos. Estamos na Gráfica Trio, no Rio de Janeiro, para mostrar como se prepara e imprime um fotozine. Você quer ou já fez um? Você vai curtir. Olá,
Estamos aqui na Gráfica Trio com Fernando Maia, que vai nos explicar todas as etapas de produção para o nosso trabalho de um fotozine. Olá pessoal, tudo bem? Sou o Fernando. Aqui a gente já tem um arquivo já montado, porém vou explicar as etapas de como deve ser feito para a gente ter um material de qualidade e que facilite para a gráfica poder imprimir. Primeira coisa num projeto, definir o formato e de preferência entrar em contato com a gráfica para saber o melhor aproveitamento de papel para ter um custo adequado para o seu projeto. Nesse caso aqui, ó, a gente tem o ESA 7, que foi um livro que a gente já fez em papel offset com capa em 180 e o miolo num papel 120 gramas, que foi uma costura reta. Geralmente a gente recebe os arquivos em PDF. Os detalhes que são importantes, que geralmente a gente pede para os clientes não esquecerem, essa área em volta do livro. A área do livro que vai ser cortada é essa área em verde, porém essa sangria é muito importante para que o trabalho não fique com filetes brancos na hora do corte. Isso é uma coisa que sempre esquecem de enviar, porém é muito importante. Então a gente sempre pede que o material tenha essas linhas de sangria, porque quando eu jogo num programa de montagem dos livros, eu tenho essa área de sangramento, que é uma área que quando a gente está imprimindo pode haver uma variaçãozinha de 2, 3 milímetros de um lado para o outro, e isso compensa essa variação. Na hora do corte a gente não corre o risco de ter uma linha branca em volta do material. Por isso a gente sempre pede essa área de sangria. As imagens sempre tem que estar em alta resolução. Fernando, depois disso, qual é a próxima etapa? Então, depois de checado o arquivo, estando tudo nos conformes, a gente coloca num programa que se chama Imposition, que a gente faz a imposição do livro. Quando é um livro costurado, a gente tem um tipo de imposição. Quando é um grampo canoa, é uma outra imposição. Uma brochura, a gente tem um outro tipo de imposição. Cada tipo de livro a gente usa uma montagem específica. Nesse caso aqui, como é uma costura reta, ó, eu já coloquei a primeira página, que vai ser a capa, com a última, e assim sucessivamente. A 2 com a 11 para montar o livreto e poder costurar isso após dobrado. Aí eu só gero um PDF disso e vem em alta resolução também, conforme o arquivo recebido do cliente, e eu faço a montagem para o melhor aproveitamento do papel. No caso do ESA, a gente consegue imprimir 2 livros numa folha de 33 por 48, que é o formato de folha que eu consigo imprimir nessas impressoras. Então eu consigo montar 2 livros por folha. E depois eu faço os cortes e eu tenho, a cada folha impressa, eu tenho 2 livros. 2 livros, 2 páginas de um livro, né? Sempre reduzindo o desperdício. Exato, é sempre procurando o melhor aproveitamento do papel. E lembrando que o papel tem fibras. A gente tem a fibra do papel, que ele tem uma dobra mais leve de um lado do que do outro. Esse aqui, por exemplo, a fibra está aqui, ó. Então nesse caso aqui, esse material já não daria para ser impresso nesse, porque eu vou ter que dobrar o livro no meio. E aqui, ó, tem a resistência do papel. Se você dobrar, você vê que ele racha o papel todo. Então eu tenho que cortar o papel ao contrário. Eu tenho que cortar o papel que essa fibra fique na parte maior do papel. Então esse papel, no caso, não daria para fazer esse livro. A gente tem que cortar de uma maneira que o vinco facilite aqui na fibra do papel. Olha a diferença do papel
vincado na fibra e fora da fibra. Ele racha o papel todo. Com isso o livro fica abrindo. Então a gente tem que cortar na fibra para o livro ficar na direção da fibra, para ele ficar assentado. Depois disso, tendo o arquivo aqui já pronto, eu tenho uma ordem de serviço que tem todos os dados do livro. Eu pego esses dados e nessa ordem de serviço e passo para o pessoal da produção da impressão, que é uma OS que vem com todos os dados do cliente, qual é o tipo do acabamento que eu vou fazer. Então eu tenho todas as informações que vai ter no trabalho, se vai ter laminação na capa, se vai ter laminação no miolo, qual vai ser o tipo de acabamento, se vai ter grampo, se vai ter furo, se vai ter fitilho, tudo eu tenho anotado aqui. Eu passo o pessoal da produção, eles imprimem, a gente faz vê se está nos conformes, pede a aprovação do cliente. Após isso a gente começa a imprimir o material todo. Então, Fernando, a prova está correta de acordo com o que você recebeu e montou no PDF? Então, as cores tiveram uma variação, que aqui ela tem um pouco mais de amarelo do que aqui. Essa está puxando mais para o azul, então a gente tem que mexer na configuração da máquina para poder ajustar essa diferença. Eu tenho recurso na máquina para poder abaixar a quantidade de azul que vai ser impresso e aumentar a quantidade de amarelo para eu poder ter o resultado que está na minha tela. Aí eu passo para o Léo para ele diminuir a carga do azul e aumentar o amarelo. O Léo imprimiu outra. Cadê aquela, Léo? Depois que ele fez o novo teste de impressão e ele está trazendo uma nova página, provavelmente com mais amarelo e menos azul. Agora ela está pronta? Vamos confirmar. Bom, deu certo. Vou passar para o Fernando conferir como ficou a impressão. A gente analisa as cores para ver se está próximo do monitor. Estando dentro do que a gente acha aceitável da diferença de um monitor que emite luz e de um impresso, a gente dá seguimento na impressão, imprime o restante. Geralmente a gente começa a imprimir pelo miolo. A gente faz o miolo e deixa sempre por último a capa. Nesse caso aqui, como é um livro costurado e o miolo e a capa estão na mesma imposição, não tem esse problema. Eu posso começar com a capa e depois imprimir o miolo, ou tudo de uma vez, dependendo do papel. Se tiver uma variação de papel, a gente imprime a capa ou o miolo separadamente. Nesse caso aqui, a gente imprimiria as capas e depois o miolo na mesma montagem, para quando colocasse, juntasse, você já tem o corte final do material com todas as marcações na mesma posição. Fernando, que passo é esse que vamos ver agora? Então, como a gente vai entregar esse material para vocês só cortado e dobrado, a gente só vai fazer os cortes na guilhotina, que o Alexandre vai fazer para nós, e dobrar. E aí a nossa etapa de trabalho já está pronta. Basicamente esse trabalho somente isso, cortar, dobrar no meio e a nossa etapa do trabalho já está pronta. Nesse caso, essa é a última parte do photozine para o cliente que vai utilizar um tipo de costura que não vai ser feito aqui na Gráfica Trio.
Uma costura manual a gente não faz aqui. A gente tem costuras em máquina, só que não é o tipo da costura que vai ser usada nesse material. Já tem o trabalho finalizado. 2 livretinhos estavam montados, a gente já tem o material finalizado. Agora é só costurar. Obrigada, Fernando, obrigada. Então, como foi acompanhar a produção de um fotozinho? Esse aqui vai ser levado só para receber uma costura japonesa pela Bela Scorzelli. Então, após a gráfica imprimir e nos entregar a publicação dobrada, a gente faz uma costura manual. Por quê? Ela fica mais charmosa para a nossa publicação, no nosso zine do Essar. Então, a primeira coisa que a gente faz é escolher a cor da linha. Nessa publicação a gente escolheu a cor azul marinho por não só estar combinando com a capa, mas também por ser uma linha que não interfere no meio da publicação, ou seja, aqui nós temos imagem e o fato de ter uma linha que não vá brigar com a imagem é muito importante. Então, a gente faz, eu preparo um gabarito com uma furação. No caso, a gente usa 3 furos para costura borboleta. Eu venho e a gente fura a publicação para fazer a costura, né? Pego o gabarito e furo com agulhão a 45 graus. Após isso, eu vou costurar usando 2 alturas generosas da linha, né? Pego uma e pego 2. E começo no meio da minha publicação. Deixo uma rabiola, vou para a extremidade e pulo esse furo do meio e vou para outra extremidade. E entro novamente no furo do meio. Entrando novamente no furo do meio, eu vou ter as minhas 2 pontas, elas estão aqui para a esquerda. Então eu vou passar uma das extremidades para o outro lado. Hoje a minha linha vai ficar no meio. Eu vou ajustar e vou dar 2 nós. E o Essar Clarice está pronto para ser entregue para as pessoas que têm interesse nele.